Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar uma série de vídeos, de 14 vídeos semanais, cada um destes vídeos discorrendo sobre um dos meus livros. E eu quero fazer este documentário abordando as inspirações, os bastidores da obra, a repercussão, as críticas, as mídias, enfim, para que vocês conheçam também um pouquinho do processo de construção de um livro. Eu não poderia iniciar melhor do que falando do meu livro Muito Humano Demais. Está aqui o meu primeiro livro da carreira, que foi publicado no ano de 2002, Muito Humano Demais. Vocês não sabem os bastidores deste vídeo. Eu estou com um gato, o Messi, no meu pé, me arranhando. Então eu vou tentar ficar sério aqui. Deixa eu dar uma puxada na orelha dele. Messi, papai está gravando um vídeo. Então aqui nós temos este livro Muito Humano Demais, 2002. Eu recuperei o convite de lançamento para a sessão de autógrafos deste livro, também com um marcador de página. O lançamento oficial foi em Conselheiro Lafayette, no Espaço Lafayette, no dia 23 de março de 2002. Então aqui é toda a mídia decorrente do lançamento deste livro. Aqui, enfim. Muitas mídias relativas a este livro. E quais foram os bastidores desta obra? Primeiramente, eu vou falar da inspiração. Este título, Muito Humano Demais, foi baseado em homenagens que eu fiz, uma mais cult e a outra mais pop. A mais cult é referente ao título de uma das obras do Friedrich Nietzsche, chamado Humano, Demasiado Humano. E uma outra inspiração, olha que pop. Este aqui é o CD dos Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, e ele tem uma música chamada Humano Demais, que está neste CD. Então, eu fiz uma homenagem, Muito Humano Demais. À época, eu fiz uma produção independente, artesanal, que contou com a ajuda de amigos, porque eu não era ainda escritor, né? Meu primeiro livro, que ajudaram estes meus amigos a pagar a edição, que foi feito em gráfica e não em editora, e teve uma tiragem pequena de 500 exemplares. O livro teve uma aceitação muito grande, até pelo fato de, na pré-venda, eu já ter vendido 200 exemplares.
E tem uns bastidores muito interessantes desta obra, que é o seguinte. À época, em Conselheiro Lafayette, o point cultural era o Espaço Lafayette, que era uma livraria, cafeteria muito sofisticada. E um detalhe é que um sábado ou 2 sábados anteriores ao lançamento do Muito Humano Demais, o Espaço Lafayette recebeu o escritor Roberto Drummond e teve um público de aproximadamente 200 pessoas. Lotou a livraria. E uma semana ou 2, agora eu não sei precisar, no meu lançamento, eu consegui bater o público do Roberto Drummond. Roberto Drummond é o escritor de Hilda Furacão, que depois foi convertido em minissérie pela televisão, pela TV Globo. E no meu lançamento, eu lembro que haviam pessoas nas escadas que não conseguiram ter acesso à livraria. A livraria lotou. Mas o livro teve alguns problemas que se mostraram com o tempo e foi um grande aprendizado para a minha carreira. Primeiro fator, ele é um livro local. Ele é um livro que teve uma divulgação local em Conselheiro Lafayette. Ele foi um livro feito em gráfica e não em editora. E como ele foi um livro muito na base do voluntarismo, ele acabou pecando por uma falta melhor de preparo, um preparo melhor para ser publicado. Então, com relação à diagramação, a própria correção ortográfica foi muito complicada. E um detalhe eu vou contar a vocês. Eu tive uma sacada de, no dia do lançamento, enquanto eu estava autografando, eu pedi para que os presentes à livraria autografassem o meu livro. Então, quem teve o livro autografado, numa espécie de registro, autografou o meu livro. Então, por isto que vocês podem perceber, ele está todo rabiscado. São os autógrafos dos meus leitores, não é? Então, foi uma sacada que eu tive. Então, por que só o escritor tem que autografar os livros? Cada uma destas pessoas que lá estiveram, fizeram aqui o seu registro. Então, este livro, em menos de 2 anos, ele esgotou, e eu meio que reneguei esta obra. E aí, ao longo da minha carreira, muitos leitores me pediam este livro esgotado e eu meio que desconversava. Apesar de ter sido um sucesso comercial relativo, 500 livros para um projeto artesanal, eu realmente não havia ficado satisfeito com o tempo, com a repercussão desta obra. A minha autocrítica me fez ver que era um livro complicado. E aí, o tempo foi passando, muitos pedidos por parte dos leitores. Marcelo, eu gostaria de ter o seu primeiro livro, e eu não tinha, ele estava esgotado há mais de 10 anos. Quando em 2015, 2016, eu fui convencido a fazer uma segunda edição, 2016. E aqui está a segunda edição de Muito Humano Demais. Eu coloquei aqui um aposto, Textos de Juventude. Ele foi publicado pela Jaguatirica, do Rio de Janeiro.
E aqui eu quero dar uma dica para os escritores, para os autores iniciantes. Aqui eu contei com todo um suporte de agenciamento literário, inclusive da minha empresa, o Agente Literário. E eu fiz uma revisão mais cuidadosa, eu fiz uma separação por temáticas que ficou mais palatável, e o que é interessante, que aquele livro que eu havia renegado há um tempo, eu disse, olha que bacana, tem muito conteúdo bom aqui. Então, só para vocês terem uma noção, nas divisões temáticas deste livro, eu tenho aqui reminiscências, artigos de filosofia, críticas sociais, sátiras, sentimentos, intimismo sobre a vida e a morte, música, poesia e extras. Aqui eu tenho este livro. Quando esta edição foi publicada, agora, né, por uma editora profissional, eu fiquei muito feliz com o retorno, primeiro com o produto em si, com a organização, com a discussão, e vi a beleza de muitos textos. O livro foi muito bem criticado, muito bem comentado, muito bem vendido. Até hoje eu vendo exemplares dele. E o que é mais interessante, que eu noto, a quem se destina? Este livro, como é composto de 63 pequenos textos que abordam filosofia, comportamento, críticas sociais, tudo de um modo muito leve, e até não poderia ser diferente, uma vez que trata-se do meu primeiro livro, e eu não fiz nenhuma edição com relação ao conteúdo de pensamentos entre a primeira e a segunda edição. A correção que eu fiz foi na forma, foi na correção ortográfica, com um livro muito, muito interessante. E eu quero esclarecer que este é um livro que passeia entre o cult e o pop. Ele pode falar de filosofia do mesmo modo que ele pode falar de poesia, de música, de crônicas, críticas sociais, não é? De alguns experimentos meus. E com relação à linha de pensamento, algo muito interessante, e que com o passar do tempo, ou seja, 18 anos depois, eu reconheço que haviam alguns embriões que eu fui desenvolvendo aos poucos com relação à minha forma de pensar, à minha forma de ver o mundo. Uma delas tem duas crônicas aqui, que é até intimismo sobre a vida e a morte, que tem duas crônicas muito... elas se mostraram com o tempo, elas foram escritas de modo muito intuitivas, e eu tenho aqui seremos bichos e seremos imortais. Estas crônicas simples, elas se mostraram com o tempo, numa investigação filosófica minha mais apurada, com a ideia do panteísmo do Spinoza, do filósofo Baruch Spinoza.
só para falar para vocês, o filósofo Spinoza tinha uma concepção panteísta de Deus. E ele afirmava o seguinte, que tudo é Deus, que a natureza é Deus, que o universo é Deus, tudo é Deus. Mas ele não fala de um Deus que necessita de uma religião, ele não fala de um Deus que necessita de de ritos religiosos. Deus sou eu, é uma planta que está na natureza, é um bichinho, é um vírus, é essa ordem cósmica da natureza, tudo isso é Deus. E eu escrevi este texto intuitivamente, na minha reflexão sobre Deus, e foi amadurecendo com o tempo este entendimento que eu tenho hoje sobre Spinoza e Deus. Então, modéstia à parte, é uma discussão muito legal que está neste livro. O livro tem crônicas maravilhosas, tem crônicas experimentais, tem crônicas sugestivas. É um livro de crônicas que vocês não precisam ler por sequência. E eu separei aqui, para terminar este texto, um dos textos que exatamente brinca um pouco com esta questão do cut e do pop, ou seja, trazendo a filosofia, esta matéria às vezes tão imbricada, tão difícil, tão assim impenetrável, para um entendimento simples à guisa de brincadeira. Então eu escrevi aqui, na minha simplicidade, festa filosófica, e vai assim. Após minha morte, fui enviado a El Salvador, uma espécie de purgatório. Ao participar de milícias e guerrilhas em prol da liberdade de meu povo, fui enviado para o céu, ou algo prometido. Completa tranquilidade, ambientando-me aos poucos ao recinto iluminado, deparei-me com alguns rostos conhecidos. Encontravam-se lá alguns filósofos. Pude comprovar ao vivo e associá-lo com as fotos recortadas em manuais de filosofia. Para o meu espanto, Hume e Nietzsche também estavam presentes, eles que se denominavam ateus convictos. Meio sonolento ainda, recebi o convite para uma grande festa que seria oferecida aos filósofos. Senti-me envaidecido, pois seria uma festa bem restrita. Comes e bebes, lá estava meu amigo Sócrates, descalço e aproveitando a bandeja de coxinhas. Estava num interminável diálogo com Platão, que sonhava com seu amor platônico. Já Aristóteles a tudo observava, e sentado em um banco, explicava a alguns a importância das 4 causas que regem o universo. Agostinho aprontava todas. Mexia com mulheres alheias, bebia em demasia, lembrando seu tempo de vida mundana. Sóbrio estava Tomás de Aquino, encarregado de vigiar Agostinho. René Descartes estava viajando na maionese, querendo captar a essência na aparência. Penso, logo existo, ele bradou. Spinoza
propôs uma maior liberdade, para que todos pudessem ali retirar suas asinhas. Riu-me até que entrara no céu mesmo. Mas como precisavam de gente na portaria, lá estava ele. Afinal, era um castigo por não ter acreditado em vida após a morte. Kant chegou acompanhado do professor Zé Maurício. Chegaram metodicamente no horário, e Kant, cheio de manias, conversava com Agostinho a respeito da sombria natureza humana. Agostinho caindo de bêbado. Zé Maurício se prontificou a fazer a chamada dos presentes e, diante de vaias estridentes, proclamou que ali estavam bestas feras. Hegel acompanhou Agostinho na bebedeira e, num delírio místico, proclamou, com a sua taça de vinho na mão: o absoluto sou eu. Subindo na mesa e provocando suspeitas acerca de sua masculinidade, Kierkegaard, taciturno e sombrio, olhava a tudo com indiferença. Meus tímpanos foram alertados para um belo solo de piano, e qual não foi minha grata surpresa ao deparar-me com Nietzsche, austero como um bom alemão. Entendi a permissão divina para a presença de Nietzsche, que, como já disse, era ateu. Karl Marx distribuía alguns panfletos revolucionários em nome da classe operária, ou seja, os anjos e santos. Companheiros, vamos à vitória. O socialismo vencerá a opressão. Sendo uma voz destoante, tal qual um petista nos Estados Unidos. Heidegger, com um bigode à la Hitler, queria porque queria entender a dimensão ontológica da realidade, o ser aí, essa baboseira toda. De prática, berrava a plenos pulmões a música nietzschiana, que, segundo ele, retomaria o poder do povo alemão. Como não gostava de judeus, olhava com desdém para Marx e Spinoza. E afinal, a bela Hannah Arendt, judia estonteante, o mais belo rosto já visto no seio da filosofia. Provando que rixas nacionalistas não levava a lugar nenhum, confidenciava a Karl Jaspers que esperava um convite de Heidegger para dançar e amá-la a noite inteira. A festa acabou, com Hegel tendo uma disfunção por excesso de bebida. Nietzsche e Sócrates lá pelas tantas trocando empurrões. Agostinho, ao constatar toda a besteira que fizera, arrependeu-se e converteu-se mais uma vez. E Jesus Cristo? Ele ausentou-se muito cedo, tão logo viu e previu o rumo que a festa iria tomar. Ele realmente não curte os espíritos de porcos. Aqui, muito humano demais. E aparecendo como participação especial, o gatinho que estava assediando
o meu pé. Messi, que também é Deus, segundo a visão do Spinoza, é isto. Foi um prazer gravar este vídeo para vocês. Boas coisas.